Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 14. O Distrito 2 é bem grande, como era de se esperar, composto de uma série de aldeias espalhadas nas montanhas. Cada uma era originalmente uma mina ou uma pedreira, embora agora muitas delas sirvam para abrigar e treinar os pacificadores. Nada disso representaria um grande desafio, já que os rebeldes possuem a força aérea do 13 ao seu lado, exceto por um detalhe. No centro do distrito encontra-se uma montanha virtualmente impenetrável que abriga o coração do exército da capital. Apelidamos a montanha de Nós, desde que transmitiu o comentário de Plutarque, uma noz difícil de se quebrar, para os líderes exaustos e desencorajados que aqui estão. A noz foi construída imediatamente depois dos dias escuros, quando a capital perdera o 13 e estava desesperada por uma nova fortificação subterrânea. Eles tinham alguns de seus recursos militares situados nos arredores da própria capital, mísseis nucleares, aeronaves, soldados, mas uma significativa fatia de seu poder estava agora sob controle de um inimigo. É claro, não havia nenhuma esperança de conseguirem fazer uma cópia do 13, que foi um trabalho de séculos. Todavia, nas velhas minas do vizinho Distrito 2, enxergaram uma oportunidade. Do céu, a nós parecia apenas mais uma montanha com poucas entradas. Mas em seu interior havia vastos espaços cavernosos, onde grandes pedaços de pedra haviam sido cortados, içados até a superfície e transportados através das estradas estreitas e escorregadias para a construção de edifícios nos mais distantes lugares. Havia inclusive um sistema de trem para facilitar o transporte de mineiros da Nós ao centro da principal cidade do Distrito 2. Ele seguia direto até a praça que Peter e eu visitamos durante a turnê da Vitória, onde ficamos em pé na ampla escadaria de mármore do edifício da Justiça, tentando não olhar muito de perto as pesarosas famílias de Cato e Clove ali reunidas. Não era o terreno dos sonhos de ninguém, assolado por deslizamentos de terra, inundações e avalanches, mas as vantagens superavam as preocupações. À medida que penetravam cada vez mais fundo na montanha, os mineiros deixavam enormes pilares e paredões de pedra para sustentar a infraestrutura. A capital reforçou esses apoios e transformou a montanha em sua nova base militar, enchendo-a de computadores e salas de reuniões, acampamentos de tropas e arsenais, ampliando as entradas para permitir a decolagem de aerodeslizadores no hangar, instalando lançadores de mísseis. Mas, no geral, deixando o exterior da montanha basicamente como sempre foi. Um emaranhado grosseiro de rochas, árvores e vida selvagem. Uma fortaleza natural para protegê-los de seus inimigos. Em comparação com os outros distritos, a capital mimava os habitantes daqui. Só de olhar os rebeldes do Distrito 2, já se percebe que eles foram decentemente alimentados e bem cuidados na infância. Alguns acabavam por trabalhar na pedreira e nas minas. Outros eram educados para empregos na Nós ou entravam para as fileiras de pacificadores, treinados desde a juventude e duros no combate. Os jogos vorazes eram uma oportunidade para fazer fortuna e adquirir uma espécie de glória, não vista em nenhuma outra parte. É claro, as pessoas do 2 engoliam a propaganda da capital muito mais facilmente do que o resto de nós. Abraçavam seu estilo de vida. Mas apesar de tudo isso, ao fim do dia, continuavam sendo escravos. E se isso passava despercebido aos cidadãos que se tornavam pacificadores ou trabalhavam na Nós, não era ignorado pelos cortadores de pedra que formavam a espinha dorsal da resistência aqui. Quando cheguei, 2 semanas atrás, as coisas estavam como ainda estão agora. As aldeias do lado de fora do distrito estão nas mãos dos rebeldes, a cidade dividida, e a Nós intocável como sempre. Suas poucas entradas imensamente fortificadas, seu coração envolto em segurança pela montanha. Apesar de todos os outros distritos estarem agora livres do controle da capital, o 2 permanece sob seu domínio. Todos os dias faço o possível para ajudar. Visto os feridos. Gravo curtos pontoprops com a equipe de filmagem. Não tenho permissão para entrar em combate, mas sou convidada para as reuniões que discutem a situação de guerra, o que é muito mais do que se fazia no 13. Aqui é muito melhor. Mais livre. Nenhuma programação tatuada no meu braço.
menos exigências em relação aos meus horários. Vivo acima da superfície nas aldeias dos rebeldes ou em cavernas nas cercanias. Por motivo de segurança, sou frequentemente realocada. Durante o dia, tenho salvo-conduto para caçar, contanto que leve comigo um guarda e não me distancie em demasia. No ar gelado e rarefeito da montanha, sinto um pouco da minha força física retornando, minha mente expulsando os resquícios da nebulosidade. Mas essa clareza mental proporciona uma consciência ainda mais aguda do que foi feito com Pita. Snow roubou de mim, deturpou-o até torná-lo irreconhecível, e o tornou um de seus presentes para mim. Box, que veio para o 2 comigo, disse que mesmo com todo o planejamento, foi fácil demais resgatar Pita. Ele acredita que se o 13 não tivesse feito o esforço, Pita teria sido entregue a mim de um jeito ou de outro. Teria sido deixado em algum distrito em guerra, ou talvez no próprio 13, amarrado com fitas e com o meu nome escrito numa etiqueta, programado para me assassinar. Só agora que ele foi corrompido, consigo apreciar totalmente o verdadeiro Pita. Até mais do que teria apreciado se ele tivesse morrido. A delicadeza, o equilíbrio, a afetuosidade que deixavam um inseparável rastro de calor humano. Tirando Prim, minha mãe e Gale, quantas pessoas no mundo me amam incondicionalmente? Acho que no meu caso, a resposta agora é capaz de ser ninguém. Às vezes, quando estou sozinha, tiro a pérola de seu domicílio, o meu bolso, e tento me lembrar do garoto com o pão, os braços fortes que espantavam meus pesadelos no trem, os beijos na arena, para me obrigar a pôr um nome naquilo que perdi. Mas qual a utilidade disso? Acabou. Ele não existe mais. Seja lá o que tenha existido entre nós dois, acabou. Tudo o que resta é a minha promessa de matar Snow. Lembro disso 10 vezes por dia. No 13, a reabilitação de Pita prossegue. Muito embora eu não pergunte, Plutarque me fornece atualizações entusiasmadas pelo telefone, do tipo: boas notícias, Katniss! Acho que ele está quase convencido de que você não é um bestante. Ou: hoje permitiram que ele comece sozinho um pouco de pudim. Quando a palavra passa para Haymitch, ele admite que Pita não está melhor. O único e dúbio raio de esperança veio da minha irmã. Prim apareceu com a ideia de tentar telesequestrá-lo de volta, conta Haymitch. Mencionar as lembranças distorcidas que ele tem de você e depois dar a ele uma dose cavalar de um calmante, tipo morfináceo. Nós só tentamos isso em uma lembrança específica. A gravação de vocês dois na caverna, quando você contou pra ele aquela história da compra da cabra de Prim. E houve alguma melhora? Pergunto. Bom, se a confusão extrema significa melhora em relação a terror extremo, então a resposta é sim, disse Haymitch. Mas não tenho muita certeza disso. Ele perdeu a habilidade de falar por várias horas. Entrou num certo estado de estupor. Quando voltou a si, a única pergunta que fez foi sobre a cabra. Certo, digo. E como andam as coisas por aí? Pergunta ele. Nenhum avanço, respondo. Estamos enviando uma equipe para ajudar com a montanha. Beatty e alguns dos outros, diz ele. Você sabe, os cérebros. Quando os cérebros são selecionados, não fico surpresa de ver o nome de Gale na lista. Imaginei que Beatty fosse trazê-lo, não por sua expertise tecnológica, mas na esperança de que ele pudesse, de alguma maneira, pensar num jeito de prender a montanha numa armadilha. Originalmente, Gale ofereceu-se para vir comigo para o 2, mas percebi que o estaria afastando do trabalho com Beatty. Disse para ele ficar lá, onde era mais necessário. Não disse para ele que sua presença aqui tornaria ainda mais difícil meu luto por Pita. Gale me encontra assim que eles chegam no fim da tarde. Estou sentada em cima de uma tora de madeira no limite da minha aldeia atual, depenando um ganso. Mais ou menos uma dúzia dessas aves estão empilhadas aos meus pés. Uma grande quantidade deles está migrando por aqui desde que cheguei, o que os tornam presas fáceis. Sem dizer uma palavra, Gale acomoda-se ao meu lado e começa a retirar as penas de uma das aves.
Estamos quase na metade da operação quando ele diz: alguma chance da gente comer isso aqui? Claro, a maioria vai para a cozinha do acampamento, mas eles sabem que vou dar alguns para quem quer que passe a noite comigo. Digo, por me proteger. A honra já não é o suficiente? Diz ele. Deveria ser, respondo, mas tem um boato por aí que diz que todos são prejudiciais à saúde. Depenamos em silêncio por mais algum tempo. Então, ele diz: eu vi Pita ontem, através do vidro. O que você achou? Pergunto. Uma coisa egoísta, diz Gale. Que você não precisa mais sentir ciúmes dele? Meus dedos dão um puxão e uma nuvem de penas flutua ao nosso redor. Não, justamente o oposto. Gale puxa uma pena do meu cabelo. Eu pensei que nunca vou poder competir com aquilo, por mais doloroso que seja para mim. Ele gira a pena entre o polegar e o indicador. Não tenho nenhuma chance se ele não melhorar. Você nunca vai ser capaz de abandoná-lo. Você sempre vai sentir que está cometendo um erro estando comigo. Do jeito que sempre senti que estava cometendo um erro beijando, justamente por sua causa. Digo. Gale olha fixamente para mim. Se eu pensasse que isso é verdade, quase poderia viver com a outra parte do problema. É verdade, admito. Mas também é verdade o que você disse sobre Pita. Gale emite um som de desespero. No entanto, depois de deixarmos as aves e nos apresentarmos como voluntários para voltar à floresta e colher gravetos para a fogueira noturna, acabo nos braços de Gale. Seus lábios roçam os hematomas que estão sumindo em meu pescoço e sobem até a minha boca. Apesar do que sinto por Pita, é nesse momento que aceito no fundo do meu coração que ele jamais voltará para mim. Ou que jamais voltarei para ele. Vou ficar no 2 até que ele caia, e depois vou para a capital e matarei Snow. Em seguida, morrerei pela encrenca em que me meti. E ele morrerá insano e me odiando. Então, na tênue luminosidade, fecho os olhos e beijo Gale para compensar todos os beijos que deixei de dar. E porque não importa mais. E porque estou tão desesperadamente solitária que não consigo mais suportar. O toque, o sabor e o calor de Gale me fazem lembrar que pelo menos o meu corpo ainda está vivo. E por enquanto, essa é uma sensação bem-vinda. Esvazio a mente e deixo as sensações percorrerem meu corpo, feliz por estar leve e solta. Quando Gale se afasta ligeiramente, avanço para não perder o contato, mas sinto a mão dele no meu queixo. Katniss, diz ele. No instante em que abro os olhos, o mundo parece desconjuntado. Essa não é a nossa floresta, nem as nossas montanhas, nem o nosso caminho. Minha mão dirige-se automaticamente para a cicatriz em minha têmpora esquerda, que associo à confusão. Agora me beija. Perplexa, os olhos arregalados, fico lá parada, enquanto ele se curva na minha direção e pressiona os lábios nos meus durante um breve espaço de tempo. Ele examina o meu rosto detidamente. Em que você estava pensando? Sei lá, sussurro. Então é como se eu estivesse beijando uma pessoa bêbada. Não conta, diz ele, numa tentativa fraca de rir. Ele colhe um punhado de gravetos e os joga em meus braços vazios, fazendo com que eu volte à realidade. Como é que você sabe? Pergunto, principalmente para disfarçar o meu embaraço. Você já beijou uma pessoa bêbada? Imagino que Gale pode muito bem ter beijado várias garotas no 12. Ele certamente tinha várias ofertas à disposição. Eu nunca pensei muito nisso antes. Ele apenas balança a cabeça. Não, mas não é muito difícil imaginar como seria. Quer dizer então que você nunca beijou nenhuma outra garota? Pergunto. Eu não disse isso. Você sabe que você só tinha 12 anos quando a gente se conheceu. E além do mais, você era um saco. Eu tinha a minha vida pessoal além de casar com você.
diz ele, com os braços cheios de lenha. De repente, fico genuinamente curiosa. Quem foi que você beijou? E onde? Foram tantas vezes que é até difícil lembrar. Atrás da escola, na pilha de escória, em vários lugares e ocasiões, diz ele. Revira os olhos. Então, quando foi que me transformei em alguém tão especial? Quando eles me carregaram à força para a capital? Não. Mais ou menos 6 meses antes disso. Logo depois do ano novo. Quando a gente estava no prego tomando aquela sopa na Greasy Say. E o Darius estava implicando com você, falando qualquer coisa sobre trocar um coelho por um beijo. Aí percebi. Eu fiquei chateado, diz ele. Lembro bem daquele dia. Um frio de amargar e já bem escuro, às 4 da tarde. Nós tínhamos caçado, mas a neve pesada tinha nos obrigado a voltar para a cidade. O prego estava cheio de gente atrás de abrigo por causa do mau tempo. A sopa de Greasy Say, feita a partir dos ossos de um cachorro selvagem que tínhamos matado uma semana antes, estava com um gosto bem abaixo do padrão usual dela. Mesmo assim, estava quente, e eu estava morrendo de fome quando comecei a dar minhas colheradas, sentada com as pernas cruzadas no balcão. Darius estava encostado num dos suportes da barraquinha, fazendo cócegas na minha bochecha com a ponta da minha trança, enquanto eu empurrava a mão dele para longe. Ele estava implicando porque um de seus beijos valia um coelho, ou possivelmente 2, já que todos sabem que homens ruivos são os mais viris. E Greasy Say e eu estávamos rindo, porque ele era tão ridículo e persistente e não parava de apontar para as mulheres que estavam no prego, dizendo que elas haviam pago muito mais do que um coelho para desfrutar de seus lábios. Está vendo aquela ali com um cachecol verde? Vai lá e pergunta para ela, se você precisa de alguma referência. 1 milhão de quilômetros aqui, 1 bilhão de dias atrás, isso aconteceu. Darius estava apenas fazendo uma brincadeira, digo. Provavelmente. Só que você seria a última a sacar isso se ele não estivesse, diz Gale. Olha o Pita, por exemplo. Ou eu mesmo. Ou até o Fennec. Eu estava começando a ficar preocupado com o interesse dele por você. Mas agora parece que ele voltou ao normal. Você não conhece o Fennec se acha que ele poderia me amar, digo. Gale dá de ombros. Sei que ele estava desesperado. Isso faz as pessoas cometerem todo tipo de loucura. Não posso deixar de pensar que isso foi dirigido a mim. Bem cedo na manhã seguinte, os cérebros se reúnem para discutir o problema da nós. Sou convidada à reunião, embora não tenha muito com o que contribuir. Evito a mesa de conferência e me acomodo no amplo parapeito da janela, que tem uma vista para a montanha em questão. A comandante do 2, uma mulher de meia idade chamada Lime, nos conduz por uma tour virtual da nós, seu interior e fortificações, e relembra as tentativas fracassadas de tomá-la. Cruzei com ela algumas vezes desde que cheguei, e estava tomada pela sensação de que já a vira antes. Ela é bastante fácil de se lembrar, com mais de 1,80 m de altura e extremamente musculosa. Mas somente quando vejo um clipe com ela no campo de batalha, liderando um ataque à entrada principal da nós, é que algo estala dentro de mim, e percebo que sou na presença de outra vitoriosa. Lime, atributo do Distrito 2, que venceu os Jogos Vorazes aproximadamente uma geração atrás. F nos enviou o vídeo dela, entre outros, para nos preparar para o massacre quaternário. Eu provavelmente a vi na TV algumas vezes durante os jogos ao longo dos anos, mas ela não é muito de aparecer. Depois da minha recorrente descoberta do tratamento dado a Hammett e Fennec, a única coisa em que consigo pensar é o que a capital fez com ela após ela ter se sagrado vitoriosa. Quando Lime termina a apresentação, as perguntas dos cérebros têm início. Horas se passam e o almoço começa e termina enquanto eles tentam bolar um plano realista para tomar a nós. Mas apesar de Billy achar que talvez seja capaz de invadir algum sistema de computador e de haver alguma discussão a respeito de colocar em ação um punhado de espiões infiltrados, ninguém tem de fato qualquer ideia inovadora. À medida que a tarde se encaminha para o fim,
as pessoas retornam a uma estratégia que foi tentada repetidamente: o ataque às entradas. Posso ver a frustração de Lime crescendo, porque tantas variações desse plano já fracassaram. Tantos soldados de seu exército já foram mortos nessas tentativas. Finalmente, ela explode. A próxima pessoa que sugerir que a gente ataque as entradas vai ter que apresentar uma maneira brilhante de fazer isso, porque vai ser ela mesma a líder dessa missão. Gale, que é inquieto demais para ficar sentado à mesa por mais de algumas horas, fica alternando entre andar de um lado para o outro e dividir comigo o parapeito da janela. Ele parece ter aceitado logo de início as ponderações de Lime acerca da impossibilidade de as entradas serem tomadas e abandonou por completo a discussão. Durante a última hora, ficou sentado quieto, a testa vincada em concentração, observando a nós através da janela de vidro. No silêncio que se segue ao ultimato de Lime, ele fala: é realmente necessário a gente tomar a nós? Será que não seria suficiente se a gente apenas a incapacitasse? Isso seria um passo na direção certa, diz Billy. O que você tem em mente? Pense na coisa como se fosse um covil de cães selvagens, continua Gale. Você não vai entrar lá lutando contra eles. Então você tem duas chances: prender os cães no local ou obrigá-los a sair de lá. Nós já tentamos bombardear as entradas, diz Lime. Elas estão colocadas muito profundamente na pedra para sofrer qualquer estrago. Eu não estava pensando nisso, diz Gale. Estava pensando em usar a montanha. Billy se levanta e se junta a Gale na janela, espiando através de óculos mal encaixados. Está vendo ali, ao longo das encostas? Trilhas de avalanche, diz Billy entre os dentes. Pode ser complicado. Teríamos de desenhar a sequência da detonação com muito cuidado, e uma vez começada, não teríamos esperança de controlá-la. Não vamos precisar controlar nada se abandonarmos a ideia de tomar posse da nós, diz Gale. Só vamos precisar fechar o local. Você está sugerindo que a gente desencadeie avalanches e bloqueie as entradas? Pergunta Lime. É isso aí, diz Gale. A gente prende o inimigo lá dentro, impedimos a entrada de qualquer suprimento. Tornamos impossível a decolagem dos aerodeslizadores. Enquanto todos avaliam o plano, Boggs folheia uma pilha de desenhos e esquemas da nós e franze a testa. A gente vai correr o risco de matar todo mundo lá dentro. Olha só o sistema de ventilação. É rudimentar, na melhor das hipóteses. Não é nem um pouco parecido com o que a gente tem no 13. Ele depende totalmente do bombardeio de ar das encostas da montanha. Se você bloquear esses dutos, vai sufocar quem quer que seja preso lá dentro. Eles poderiam escapar através do túnel do trem até a praça, diz Billy. Não se a gente explodir o túnel, diz Gale bruscamente. A intenção dele, o objetivo final dele, fica muito claro. Gale não tem interesse em preservar a vida de ninguém na nós. Não tem interesse em enjaular as presas para uso posterior. Esta é uma de suas armadilhas mortais.